Você está nos prejudicando, Bennett. As outras equipes já estão 2 dias adiantadas. Não levantei os olhos da minha prancheta. Continuei verificando os manômetros no poço principal de perfuração, fazendo anotações em colunas que precisavam combinar perfeitamente, ou teríamos problemas grandes. Meu nome é Cal Bennett, tenho 48 anos, dos quais 22 em plataformas offshore no Golfo do México. Eu era o inspetor sênior de segurança da plataforma 6 da Havenhurst, a 80 quilômetros da costa de Galveston. O tipo de lugar onde erros não custam apenas dinheiro, eles custam vidas. Chase Darnell estava lá, com seu macacão impecável, de braços cruzados, esperando que eu o reconhecesse. Ele era nosso supervisor de plataforma havia exatamente 3 semanas. Um cara jovem, talvez 35. O escritório de Houston o enviou com jargões como eficiência de produção e otimização operacional. Eu já tinha visto esse tipo de gente antes. Esses conjuntos de válvulas secundárias estão apresentando padrões de pressão irregulares, eu disse, ainda sem olhar para cima. Preciso fazer um diagnóstico completo antes que a equipe noturna assuma. Jesus Cristo, murmurou Chase. Isso vai levar 4 horas. Já estamos atrasados. Ele se aproximou, baixando a voz, mesmo que o barulho das máquinas ao nosso redor abafasse um tiro de espingarda. Olha, eu entendo que você é o veterano aqui, mas a empresa está me pressionando por causa da produção. Precisamos bombear, não verificar e reverificar equipamentos que passaram por manutenção no mês passado. Finalmente olhei para ele. Seu rosto barbeado já estava desenvolvendo a aparência desgastada que o ar salgado deixa aqui. Mas seus olhos ainda tinham aquele brilho do continente. Alguém que pensava neste equipamento como números em uma planilha, não como a ilha de metal onde 16 homens dormiam à noite. Os acoplamentos primários mostrando padrões de desgaste que não deveriam ter depois de apenas 4 semanas. Eu disse que ou as peças de reposição não estão de acordo com as especificações ou alguém está forçando o sistema além da tolerância quando estou fora do turno. Ou talvez o equipamento esteja bom e você esteja sendo excessivamente cauteloso. Chase disse, tenho lido seus registros. Você registra mais relatórios de segurança do que as outras 3 plataformas juntas. Coloquei minha prancheta debaixo do braço. É mesmo. É mesmo. E eu me pergunto se é porque esta plataforma tem mais problemas ou porque você está criando papelada para justificar sua posição. Apenas assenti como se estivesse considerando suas palavras cuidadosamente, mas algo em meu estômago se apertou. Eu já vinha sentindo isso há semanas. Aquela pressão crescente que te diz que algo está errado antes mesmo dos medidores. Terei o relatório na sua mesa até o final do turno, eu disse, voltando-me para as válvulas. Seja rápido. Ele disse, temos alvos de perfuração para atingir. Ele se afastou e eu o observei ir. O buraco no meu estômago se aprofundou. Eu subi na hierarquia à moda antiga. Comecei como um operário aos 26 anos. Depois de 5 anos na Marinha, aprendi como as máquinas funcionavam e como elas falhavam. Naquela época, o Golfo era como o Velho Oeste. Empresas cortando custos, homens perdendo dedos, ou pior. No meu 3º ano, vi uma válvula de pressão explodir em uma plataforma adjacente. A explosão matou 3 homens. Um deles tinha me mostrado fotos de sua filha recém-nascida na noite anterior. Depois disso, me tornei religioso em relação aos protocolos de segurança. Estudei todos os manuais. Fiz aulas noturnas de engenharia mecânica. Trabalhei até chegar a especialista em equipamentos, e depois, a oficial de segurança. Ganhei a reputação de ser o cara que não autorizava a perfuração até que tudo estivesse em ordem. Algumas equipes me odiaram por isso no começo, até perceberem que eu estava protegendo suas vidas mais do que os equipamentos da empresa. Minha ex-esposa, Vanessa, nunca entendeu por que eu recusava promoções para cargos de gerência em terra. Você podia usar gravata, ter fins de semana de folga, ela dizia, mas não entendia que eu precisava estar nas plataformas, de olho nas máquinas, não podia inspecionar uma broca de uma mesa em Houston. Quando ela saiu, há 8 anos, disse que era por causa dos rodízios de 14 dias fora de casa. Mas eu sabia que era verdade porque, mesmo quando estava em casa, minha mente ainda estava frequentemente a mil, pensando em ajustes de procedimentos ou cronogramas de manutenção. Alguns homens são feitos para a vida em família. Eu fui feito para manter outros homens vivos. 2 meses antes de Chase aparecer, comecei a notar mudanças. Novos equipamentos chegando com certificados de inspeção, mas sem marcas de inspeção reais. Registros de manutenção com assinaturas, mas sem anotações detalhadas. Pedidos de suprimentos sendo alterados depois que eu os enviei.
Peças mais baratas substituídas. Comentei isso com meu antigo supervisor, Gary Hamilton. Cortes no orçamento, ele explicou com uma careta. A empresa está espremendo todas as plataformas desde a queda de preço no ano passado. Não são áreas para cortar, eu disse. Estamos falando de equipamentos de segurança essenciais. Gary apenas balançou a cabeça. Eu recuei. Cal. Não cheguei a lugar nenhum. Eles estão trazendo sangue novo para otimizar as operações. Foi exatamente essa frase que usaram. 2 semanas depois, Gary se foi. Ofereceram-lhe aposentadoria antecipada. A tripulação deu uma festa de despedida para ele no messal. Ele me puxou de lado antes de embarcar no helicóptero. Cuidado, Cal, disse ele baixinho. Eles estão procurando pessoas que aprovem as mudanças, e não as questionem. Assenti. Eu sei. Ele agarrou meu ombro. Documente tudo. Cada atalho, cada substituição, crie um registro. Levei o conselho dele a sério, embora ainda não soubesse o quão importante se tornaria. Na manhã em que tudo chegou ao ápice, eu estava fazendo verificações no pré-estouro, o enorme conjunto de válvulas projetado para vedar o poço se o controle de pressão fosse perdido. Última linha de defesa contra uma falha catastrófica, do tipo que matou 11 homens e derramou milhões de barris de petróleo em 2010, a apenas 160 quilômetros de onde eu estava. Meu assistente, Jason Parker, estava me ajudando a executar a sequência de diagnóstico quando percebi. Os níveis do fluido hidráulico estavam baixos, muito baixos, e o fluido que estava lá tinha contaminação por partículas. Pequenas lascas de metal que não deveriam estar ali, indicando desgaste interno. Isso já passou por manutenção, certo? Perguntei a Jason, embora já soubesse a resposta pelo registro de manutenção que havia revisado. Sim, senhor, disse ele. Semana passada, enquanto o senhor estava em terra, o senhor Darnell o assinou pessoalmente. Senti um frio na barriga. Um supervisor assinando um trabalho mecânico era incomum. Quase inédito. Vá me buscar o estoque de peças de reposição, eu disse baixinho. As peças verificadas para este serviço. Jason voltou 15 minutos depois com a folha de estoque. Uma olhada me disse tudo. Eles usaram peças de reposição, componentes mais baratos e não autorizados que não atendiam às especificações do fabricante, o tipo de corte de custos que economizaria milhares a curto prazo, mas poderia custar milhões de vidas se as coisas dessem errado. Tirei fotos com meu celular, adicionei-as ao arquivo que eu vinha construindo há meses e então solicitei um desligamento completo para testes do sistema BOP. Em menos de 1 hora, Chase invadiu a área de testes. Que diabos é isso? Ele exigiu. Estamos no meio de uma sequência de perfuração. O pré-estoque não está funcionando direito, eu disse calmamente. Precisamos substituir componentes e executar uma recertificação completa. Ele cuspiu. Acabou de ser feita a manutenção. Eu mesmo autorizei. Assenti. Isso é parte do problema. Seu rosto corou. Significava o quê? Significava que quem fez o serviço usou peças fora das especificações. Significava que quem autorizou ou não sabia o que estava vendo ou não se importava. A equipe ao nosso redor ficou em silêncio, observando o desenrolar do confronto. Terminou, Bennett, disse Chase, com a voz em um tom perigoso. Arrume seu equipamento. Você vai para o helicóptero da tarde. Não discuti, não levantei a voz, apenas entreguei o equipamento de teste para Jason e disse, exame completo. Documente tudo o que encontrar. Chase me seguiu enquanto eu caminhava em direção ao bloco de acomodações. Você se acha indispensável porque está aqui há uma eternidade, mas é só caro e lento. Temos cronogramas a cumprir, cotas de produção. Sua constante paranoia com a segurança está custando dinheiro a esta empresa. Parei e me virei para ele. Sabe o que custa dinheiro? Funerais, processos, limpeza ambiental. Ele apontou o dedo para o meu peito. Você está demitido por insubordinação e interrupção das operações. Sem indenização. Apenas assenti e continuei para meus aposentos para fazer as malas. Enquanto enfiava as roupas na mochila, me senti estranhamente calmo. Esse confronto vinha acontecendo desde o dia em que Chase chegou. Eu tinha visto o padrão, entendido o que estava acontecendo. A empresa estava pressionando por perfurações mais rápidas, mais produção, lucros maiores, e Chase era o martelo deles, quebrando tudo que atrapalhasse, incluindo os protocolos de segurança. Mas eles cometeram um erro crítico. Eles pensaram que eu estava apenas um velho teimoso atrapalhando o progresso.
Eles não tinham ideia do que eu vinha fazendo nos últimos 8 meses. O voo de helicóptero de volta para Galveston foi barulhento, como sempre. Mas, pela primeira vez em anos, minha mente não estava cheia de pensamentos sobre trabalho, leituras de pressão, cronogramas de manutenção, rodízios de equipe. Em vez disso, eu estava pensando nos próximos passos. Meu apartamento parecia vazio quando cheguei em casa. Empoeirado, eu estava em um rodízio estendido de 21 dias, substituindo outro inspetor que havia quebrado a perna. 3 semanas na plataforma e, de repente, nada. Nenhum emprego para retornar depois dos meus 7 dias de folga. Tomei banho, pedi uma pizza e abri meu laptop. Primeiro, fiz backup de todas as fotos, documentos e anotações que coletei no último mês em um disco externo. Em seguida, redigi um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos da Ravencrest Energy. Esta carta serve como uma reclamação formal sobre condições de trabalho inseguras e violações deliberadas de segurança na plataforma 6. Documentei inúmeros casos em que equipamentos críticos foram mantidos de forma inadequada. Protocolos de segurança foram contornados e preocupações legítimas foram descartadas. Anexei 20 páginas de documentação com datas, violações específicas e evidências fotográficas. Então cliquei, enviei e fui dormir. Passaram-se 3 dias até que eu recebesse uma resposta, não do RH, mas de Lawrence Wilson, o consultor jurídico corporativo da Ravencrest. A mensagem foi breve, profissional e claramente elaborada para me calar. Sr. Bennett, recebemos sua reclamação e conduzimos uma revisão interna completa. Nossas conclusões indicam que todas as operações na plataforma 6 estão sendo conduzidas dentro de parâmetros de segurança aceitáveis. Sua demissão ocorreu devido a problemas de desempenho documentados e à criação de atrasos desnecessários na produção. Qualquer comunicação posterior contendo acusações infundadas contra a Ravencrest Energy pode resultar em ação judicial por difamação. Atenciosamente, Lawrence Wilson, diretor jurídico. Li 2 vezes e fechei meu laptop. Não fiquei surpreso, mas uma parte de mim esperava que a empresa realmente se importasse com os problemas de segurança que eu havia sinalizado. Que idiotice, na verdade. Na manhã seguinte, fiz 2 telefonemas. O primeiro foi para Alex Rives, um ex-colega que agora trabalhava para Blue Water Offshore, uma concorrente. Nos encontramos para almoçar em uma peixaria perto do porto. A Ravenhurst vem economizando há meses, disse Alex, beliscando seu peixe grelhado. Não é só a sua plataforma. Eles estão sob pressão dos acionistas depois daquele poço seco que atingiram no último trimestre. As ações caíram 18%. Eles vão matar alguém, eu disse. Alex assentiu. Provavelmente, mas a menos que algo aconteça, eles continuarão forçando os limites. Ele baixou a voz. Olha, Cal, talvez tenhamos uma vaga aberta no mês que vem. Especialista sênior em segurança. Não é bem o que você estava fazendo, mas obrigado, eu disse, mas acho que preciso resolver isso primeiro. Minha segunda ligação foi para o escritório regional do Departamento de Segurança e Fiscalização Ambiental. Eu vinha enviando cópias dos meus relatórios o tempo todo. Era um procedimento padrão, mas eu precisava ter certeza de que eles entendiam o que estava acontecendo. A mulher que atendeu ouviu educadamente e depois me transferiu para seu supervisor, que ouviu por cerca de 30 segundos antes de me interromper. Sr. Bennett, agradeço sua preocupação, mas não investigamos plataformas com base em reclamações de funcionários demitidos recentemente sem provas substanciais. Tenho as provas, eu disse. 8 meses de documentação. Recebemos centenas de reclamações todos os anos, ele disse. A maioria acaba sendo de trabalhadores descontentes ou disputas internas. Temos inspeções programadas. Se houver problemas na plataforma 6, eles serão identificados. A essa altura, pode ser tarde demais, eu disse. Entendo sua frustração, mas temos procedimentos a seguir. Bom dia, Sr. Bennett. A linha caiu. Fiquei sentado ali segurando o telefone, sentindo o peso do que eu estava enfrentando. Uma corporação com bilhões na linha. Agências governamentais com recursos limitados e montanhas de burocracia. E eu, apenas um homem com um arquivo cheio de violações que ninguém queria ver, até que fosse necessário. 2 semanas após minha demissão, eu ainda estava analisando minhas opções quando Jason Parker ligou. Era a primeira vez que ele saía da plataforma desde que eu saí. Cal, ele disse, em voz baixa, embora certamente estivesse ligando de terra. As coisas estão ruins por aí. Nos encontramos em um restaurante longe dos pontos de encontro habituais do setor. Jason parecia cansado, com olheiras.
Ele olhou ao redor antes de deslizar um pendrive sobre a mesa. Eles aumentaram a produção em 30%, disse ele. Operando os motores de perfuração na capacidade máxima 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vibração está causando microfraturas nos sistemas de contenção secundários. Guardei o pendrive no bolso. Chase sabe. Jason assentiu. Ele disse que está dentro dos parâmetros operacionais, mas Cal, ele se inclinou para frente. Na semana passada, tivemos um pico de pressão que quase desencadeou um desligamento de emergência. Em vez de investigar a causa, Chase reduziu a sensibilidade do alarme. Meu maxilar se apertou. Alguém mais está se manifestando. Ninguém que queira manter o emprego. Jason olhou fixamente para o café. Há algo mais. Eu estava no escritório de Chase entregando relatórios e o computador dele estava aberto. Havia um e-mail de alguém da empresa com instruções detalhadas sobre quais manutenções pular, quais inspeções acelerar. Isso não é só Chase. Está vindo da sede. Naquela noite, revisei os arquivos que Jason havia me dado. Registros de equipamentos, leituras de pressão, relatórios de inspeção com assinaturas falsificadas. Mas o mais contundente era um vídeo que ele gravou secretamente de Chase instruindo a equipe noturna a ignorar uma válvula de segurança durante uma operação de perfuração de alta pressão. Uma violação direta dos regulamentos federais que poderia resultar em acusações criminais. Eu não podia voltar à BSE apenas com a minha palavra contra Ravencrest. Mas com essa nova evidência, especialmente o vídeo, eu tinha algo concreto, algo que eles não podiam ignorar. Na manhã seguinte, dirigi até Nova Orleans, para a sede regional da BCE. Liguei com antecedência e marquei uma reunião com Diana Foster, uma oficial sênior de fiscalização. Ao contrário da supervisora com quem falei antes, ela examinou todos os documentos, assistiu ao vídeo 2 vezes e fez anotações detalhadas. Isso é extremamente preocupante, Sr. Bennett, disse ela finalmente, especialmente considerando o histórico de segurança da Ravenhurst. O histórico de segurança deles. Ela me olhou atentamente e então virou a tela do computador para que eu pudesse ver. Mostrava um banco de dados interno da BSE com histórico de conformidade da Ravenhurst Energy. Houve dezenas de violações nos últimos 3 anos, a maioria com multas mínimas pagas, nenhuma tornada pública. Eles estavam na nossa lista de observação, explicou Diana. Mas eles são cuidadosos. Distribuem as violações por diferentes plataformas, diferentes divisões. Nunca o suficiente em um só lugar para desencadear uma investigação completa, onde ela rolava a tela para a plataforma 6. Até agora, talvez. Olhei para a tela, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Não se tratava apenas de cortar custos para economizar dinheiro. Era sistemático, calculado. Eles sabiam exatamente até onde podiam ir antes de enfrentar consequências graves, e estavam nessa linha há anos. Eles me demitiram por fazer o meu trabalho, eu disse baixinho. Por tentar manter as pessoas seguras. Diana fechou o banco de dados e cruzou as mãos. Sr. Bennett, quero deixar uma coisa clara. Se prosseguirmos com isso, a Ravenhurst vai reagir com afinco. Eles têm equipes de advogados com bolsos fundos. Tentarão desacreditá-lo, pintá-lo como descontente, incompetente, talvez até sugerir que você adulterou provas. Encontrei seu olhar. Não tenho nada a esconder. 22 anos no setor, ficha limpa. Ela assentiu. Ótimo, porque vou precisar que você apresente seus registros. Declarações formais, possivelmente um testemunho, se chegar a esse ponto. Custe o que custar, eu disse que há um processo para isso. Ela avisou, não podemos simplesmente desligá-los amanhã. Eu entendo, mas aqueles homens naquela plataforma estão ficando sem tempo. Nas 3 semanas seguintes, trabalhei em estreita colaboração com Diana Foster e sua equipe no BCE. Apresentei-lhes cada evidência, expliquei os detalhes técnicos de cada violação e os ajudei a entender o risco cumulativo que estava se acumulando na plataforma 6. Enquanto isso, mantive contato com Jason, que continuava enviando atualizações da plataforma. As coisas estavam piorando. Eles tiveram mais 2 quase acidentes com sistemas de pressão, e Chase os pressionava para perfurar ainda mais rápido, tomando atalhos que deixavam a equipe cada vez mais nervosa. Metade dos caras quer solicitar transferências, Jason me disse durante uma de nossas ligações. Mas eles têm medo de entrar na lista negra. Diga a eles para documentarem tudo, eu disse. E estejam prontos. Diana havia me explicado o processo. Primeiro, eles conduziriam uma inspeção sem aviso prévio, mas seria limitada em escopo, focada em conformidade de rotina.
Com base no que descobriram, poderiam, justificadamente, expandir para uma revisão abrangente. Precisamos garantir que nosso caso seja infalível. Ela disse: essas empresas já nos enfrentaram na justiça antes e venceram quando ultrapassamos os limites. Eu entendia a dança burocrática, mas era difícil ter paciência sabendo o que estava acontecendo lá fora. Então, Diana ligou com novidades. Marcamos a inspeção inicial para a próxima terça-feira, disse ela. Mas há uma complicação. Alguém da equipe jurídica da Ravencrest entrou em contato com nosso diretor. Eles sabem que algo está por vir. Eles vão esconder as evidências, eu disse imediatamente. Provavelmente, ela concordou. É por isso que precisamos ajustar nossa abordagem. Estou enviando um especialista em regulamentação que também é engenheiro mecânico certificado, alguém que pode identificar problemas mesmo que tenham sido temporariamente corrigidos. No dia anterior à inspeção, eu não conseguia dormir. Andei de um lado para o outro no meu apartamento, verificando meu telefone constantemente para obter atualizações do Jason. Por volta da meia-noite, ele mandou uma mensagem. Chase fez todo mundo trabalhar hora extra, limpando. Não estou consertando nada, apenas escondendo problemas. Encaminhei a mensagem para Diana, que respondeu imediatamente. Como esperado. Nossa equipe está preparada. A equipe de inspeção voou para a plataforma 6 na manhã de terça-feira. Por procedimento, não me permitiram me juntar a eles nem ter contato direto durante a inspeção. Então, esperei no escritório de Diana, revisando a documentação e me preparando para o que quer que encontrassem. Horas se passaram. A equipe deveria retornar às 15 horas, mas às 16h30 ainda não havia notícias. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. O BOP falhou no teste. Inspetor estendendo a revisão. Chase enlouquecendo. Tinha que ser de Jason ou de outra pessoa da tripulação. Mostrei para Diana, que assentiu sombriamente. Essa é a área de foco dos dispositivos de prevenção de explosão de Anone. Se ele está estendendo a revisão, encontrou algo significativo. Às 18h12, o telefone de Diana tocou. Ela ouviu por vários minutos, fazendo perguntas ocasionais enquanto eu tentava interpretar sua expressão. Quando desligou, olhou para mim com uma satisfação sombria. Eles encontraram o suficiente para uma revisão de nível 3. Várias violações graves, incluindo o sistema BOP comprometido que você sinalizou. Anthony disse que ele teria falhado catastroficamente em condições de emergência genuínas. O que acontece agora? Estamos encerrando as operações de perfuração a partir de amanhã de manhã. Ela disse, intervenção regulatória total. Todos os sistemas serão inspecionados. Todos os registros de manutenção revisados. Todas as peças testadas. Soltei um longo suspiro. E Chase? Anthony disse que foi beligerante durante a inspeção, tentou impedi-los de testar certos sistemas, alegou que eles foram certificados recentemente. Esse comportamento por si só desencadeia um escrutínio adicional. Ela juntou seus papéis. Isso é só o começo, Kel. Assim que começarmos a cavar, espero que encontremos muito mais. Assenti, sentindo ao mesmo tempo vingança e um estranho vazio. A luta não havia acabado. Estava apenas entrando em uma nova fase. Mas, pela primeira vez em meses, senti que tinha feito o que deveria fazer, o que fui treinado para fazer. Proteger os homens naquela plataforma, mesmo quando ninguém mais o faria. A intervenção regulatória completa durou 4 semanas. Cada dia trazia novas revelações. Registros de manutenção falsificados, peças de reposição abaixo do padrão, alarmes desativados, modificações não autorizadas em sistemas de segurança críticos. Os inspetores do BSE encontraram mais de 78 violações graves, mais do que já haviam documentado em uma única plataforma. Fui chamado repetidamente para fornecer contexto e conhecimento técnico. Cada vez que eu entrava no BCE nos escritórios, passei por advogados da Ravenhurst Energy, com os rostos cada vez mais sombrios. Vi Chase Darnell na sala de espera 2 vezes. Ele não me olhava nos olhos. Diana me manteve atualizada sobre as descobertas e as consequências crescentes. Emitimos multas diárias de $1,2 milhão por descumprimento contínuo, ela me disse certa tarde. E expandimos a investigação para outras 3 plataformas da Ravencrest com base no que descobrimos. A história chegou primeiro à imprensa do setor, depois ao noticiário nacional. Grandes violações de segurança paralisaram a plataforma petrolífera do Golfo.
As ações da Ravencrest despencaram com o pânico dos investidores em relação a potenciais responsabilidades e ações regulatórias em suas operações. Então chegou o dia da audiência formal. O Departamento do Interior havia convocado um painel especial para revisar as conclusões do BCE e determinar as penalidades finais. A sala estava lotada de autoridades governamentais, representantes da indústria e da mídia. Sentei-me em silêncio no fundo, observando Diana e sua equipe apresentarem suas evidências. Telas de projeção mostravam os equipamentos deteriorados, os sistemas de segurança burlados e a documentação falsificada. Em seguida, exibiram um vídeo de Jason, de Chase instruindo explicitamente a tripulação a ignorar os protocolos de segurança. O presidente do júri perguntou: "De onde veio este vídeo?" Diana olhou para mim e respondeu: "Um membro da tripulação preocupado com violações de segurança, um dos vários que forneceram provas." Chase, sentado com a equipe jurídica de Ravencrest, virou-se e finalmente me viu. O sangue desapareceu de seu rosto quando a compreensão surgiu. Ele sussurrou urgentemente para o advogado ao seu lado, que apenas balançou a cabeça. Tarde demais. Tarde demais. A decisão do júri foi unânime. Penalidades máximas para todas as violações, reconstrução obrigatória e supervisionada de todos os sistemas de segurança e encaminhamento criminal para as violações mais flagrantes das normas federais de segurança. A plataforma 6 de Ravencrest permaneceria fechada por tempo indeterminado. 3 meses após a audiência, eu estava no convés da plataforma Blue Water Horizon, observando um helicóptero se aproximar em meio à névoa matinal. Os rotores levantavam jatos d'água ao descer sobre o heliporto e um grupo de homens com coletes de segurança brilhantes se abaixou sob as pás. Novos trainees para o nosso programa de segurança, o meu programa. Depois que o incidente de Ravencrest virou manchete, ofertas de emprego chegaram de todo o setor. Mas Alex Rives, da Blue Water, fez a proposta mais interessante. Construir uma nova divisão de conformidade de segurança do zero, comigo como diretor. Autoridade total sobre protocolos de inspeção, padrões de manutenção e treinamento. A indústria se assustou, disse Alex. Ninguém quer ser o próximo Ravenhurst. Estamos transformando a segurança de um centro de custos em um ponto de venda para clientes e reguladores. Eu aceitei o trabalho com uma condição: poderia trazer minha própria equipe. Jason Parker foi minha primeira contratação, seguido por outros 4 tripulantes da plataforma 6, que vinham apoiando discretamente meus esforços de documentação o tempo todo. Os trainees se reuniram na sala de orientação e eu fui para a frente. Sem PowerPoint, sem apresentações elaboradas, apenas conhecimento adquirido com muito esforço. Meu nome é Cal Bennett. Por 22 anos, trabalhei nessas plataformas, vi operações boas e ruins. A diferença geralmente não está no equipamento ou na tecnologia. São as pessoas dispostas a se manifestar quando algo não está certo. Vi o reconhecimento surgir em alguns rostos. Eles tinham ouvido falar de Ravenhurst, do delator que havia derrubado uma operação de furto. Chase Darnell pegou 8 meses em uma prisão de segurança mínima. Continuei. A Ravencrest Energy pagou mais de $200 milhões em multas e ainda não reabriu a plataforma 6. Tudo porque eles achavam que protocolos de segurança eram apenas burocracia. Analisei cada um deles por vez. Aqui fora não existem pequenos erros. Vocês são a última linha de defesa para si mesmos, para sua tripulação, para o Golfo. Nunca se esqueçam disso. Enquanto falava, senti um peso sendo tirado de mim que eu nem tinha percebido que carregava. Não o fardo da responsabilidade. Eu carregaria isso de bom grado pelo resto da minha carreira. Mas o peso de lutar sozinho. Agora eu tinha uma tripulação, uma missão e autoridade para fazer com que isso importasse.